Então, olha só, neste exato momento tem uma padaria de esquina, lá no interior do Paraná, em Astorga, que está com exatamente o mesmo poder computacional na ponta dos dedos que uma daquelas gigantes de tecnologia do Vale do Silício. E, tipo, isso está custando para eles literalmente centavos por dia. E o mais maluco disso tudo é que a gente se acostumou com aquela ideia de que a empresa multinacional grande sempre vai engolir a lojinha de bairro, né? Porque, enfim, eles tinham mais dinheiro, mais tecnologia. Pois é, essa era a regra do jogo, até pouco tempo atrás. Mas parece que agora, em 2026, essa cadeia alimentar corporativa meio que ela simplesmente colapsou, sabe? Colapsou totalmente. A escala financeira, os prédios espelhados enormes, isso tudo deixou de ser o dono exclusivo da inovação. A inteligência artificial, que antes era uma coisa super experimental e cara, hoje virou tipo a infraestrutura básica da economia global. Nivelou o jogo. Exato. E é justamente essa transformação sísmica que a gente vai explorar na nossa análise profunda de hoje. O nosso grande objetivo aqui é meio que desmistificar como esses pequenos empreendimentos, desde a lojinha familiar do Paraná até uma barraca de rua lá na Índia, estão usando essa tecnologia para bater de frente com os grandes monopólios. Aham. E as fontes que a gente tem para hoje são um absurdo de ricas. Nossa, muito! A gente está se baseando nos guias práticos bem extensos e também no material do especialista William Oliveira. E olha, não é daquelas teorias futuristas, sabe? Estamos falando de fluxo de trabalho real, linhas de código mastigadas e matemática pura aplicada no caixa da empresa. Sim. E quem acompanha a gente precisa ter em mente o panorama geral disso. Esses documentos provam que a automação não é mais aquela tática bonitinha para, sei lá, cortar o cafezinho do escritório. Virou questão de sobrevivência nua e crua. É sobre multiplicar margem de lucro de um jeito exponencial. E o detalhe, assim, mais crucial de todos, não importa o nível técnico de quem está gerenciando o negócio. Isso é o que mais pega. Então vamos direto para o coração dessa mudança. Porque antes da gente listar a ferramenta A ou ferramenta B, acho que a gente tem que entender a matemática que fez isso ser possível, né? Porque há uns 3 anos rodar uma IA forte era privilégio de quem tinha orçamento de milhões. Com certeza, a raiz dessa queda livre nos custos é basicamente a substituição de uma mão de obra que é naturalmente cara e limitada por uma computação que ficou ridiculamente barata. Os dados mostram que modelos de fundação, tipo o GPT-4 Mini ou aquele Llama 3.2, eles passaram por um choque de eficiência histórico. Mas aí que tá, a gente entra num jargão técnico que costuma assustar o pessoal. Os relatórios falam que o custo das inferências e dos tokens despencou. Como é que a gente traduz isso de um jeito prático para quem está ouvindo? É uma ótima pergunta. De forma bem simples, pensa que um token é tipo um pedacinho de uma palavra que o computador está lendo ou escrevendo. E a inferência é o ato do sistema, sabe, pensar. Ele analisa o contexto e gera uma resposta. Tá, pensar no sentido de processar o texto, certo? Isso, exato. Lá em 2023, fazer esse cérebro digital realizar inferências custava uma fortuna. O poder de processamento era altíssimo. Mas hoje, milhares de tokens, ou seja, páginas e páginas de texto sendo pensadas e analisadas custam centavos. Ficou umas 100 vezes mais barato. Cara, 100 vezes. E para ilustrar isso no mundo real, vamos pensar no custo de uma operação normal aqui no Brasil. Hoje, para uma empresa ter um funcionário, custa ali perto de uns R$ 8.000 por mês, se a gente somar o salário e aquela carga pesada de encargos trabalhistas, né? Pois é, 8 mil fácil. Enquanto isso, uma instância de servidor rodando inteligência artificial, processando centenas de tarefas por hora, custa frações de centavos. E, bom, o servidor não pede férias, não fica doente e trabalha de madrugada. Exatamente. É uma simetria que não dá mais para ignorar. E a gente tem que colocar o fator tempo nessa conta também. O tempo vira um multiplicador absurdo. Processos que tomavam tipo 8 horas de uma equipe fentada pesquisando e redigindo, agora despencaram para 48 minutos. 48 minutos? Nossa. Sim, 48 minutos. Isso libera, olha, 85% do tempo de uma equipe. E o retorno sobre o investimento, o famoso ROI, costuma ser imediato. O material chega a falar em multiplicar o dinheiro investido em 5 vezes logo nos primeiros dias. Tá, mas espera aí. Deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui porque eu tô com uma dúvida sincera.
A teoria é maravilhosa. Mas se a dona de uma pequena loja, sei lá, apanha para configurar o Wi-Fi da loja ou a impressora, como é que ela vai montar uma infraestrutura dessas? Para ter esse poder de fogo não precisaria tipo de um departamento de TI gigante? Ou saber programar em Python? Isso não é uma barreira enorme? Seria uma barreira enorme se a gente ainda tivesse nos métodos de programação de antigamente. Mas a grande virada, o que o William Oliveira explica bem nos guias, foi a maturação daquelas plataformas no-code e low-code. Aquelas que você não precisa de código, né? Exato. É uma interface totalmente visual. A barreira técnica simplesmente evaporou no ar. Você não precisa abrir aquela telinha preta e digitar código. Funciona literalmente como peças de Lego. Você clica num bloquinho de receber mensagem, arrasta e conecta num bloquinho de analisar texto. É muito intuitivo. Entendi. Então, tipo, com a parte técnica fora do caminho, faz sentido a gente focar no maior gargalo de qualquer empresa que tenta crescer, que é o atendimento ao cliente, né? Porque atrair a galera na internet é uma coisa, mas dar conta de responder todo mundo com qualidade, é aí que a operação trava. Trava muito. Para escalar venda, antigamente, você tinha que inflar a equipe, contratar gente para suporte, terceirizar call center. E isso devora a margem de lucro de qualquer lojista. E aqui entra uma parte do material que eu achei fantástica, que é a lista de ferramentas. Eles citam 3 ferramentas super simples para resolver isso. A primeira é a API do WhatsApp Business. E a segunda e a terceira são o ManyChat e o LandBot, que são essas plataformas visuais que você comentou. Isso mesmo. Mas só para clarear para quem está acompanhando, uma API, nesse contexto de WhatsApp, ela funciona meio que como um garçom digital, né? O cliente faz o pedido lá no WhatsApp. A API pega esse pedido, leva lá para a cozinha, que seria a inteligência artificial, e traz o prato pronto, que é a resposta. Tudo automático. Nossa, essa analogia do garçom é perfeita, é bem isso. E o pulo do gato do WhatsApp Business API é que as primeiras 1000 conversas no mês são gratuitas. Então, quando o dono da loja conecta esse garçom digital numa plataforma como o ManyChat ou o LandBot, que cobram ali uns R$100 por mês, ele cria um ecossistema inteiro que roda sozinho. E os números dos casos reais são assustadores. Tem o e-commerce de São Paulo citado no material. O custo anual deles, só com aquele call center básico que tinha uns 12 atendentes, era de R$120 mil por ano. Eles conectaram a inteligência da OpenAI no WhatsApp usando o Zapier, que é tipo um viaduto digital entre os aplicativos, né? O Zap conecta tudo. Pois é. E o custo deles despencou de R$120 mil para R$8 mil por ano. É muito dinheiro salvo. E não é só o dinheiro, sabe? O impacto na velocidade é o que ganha o cliente. O tempo de resposta deles caiu de 12 minutos de espera para 3 segundos. 3 segundos. Uau! E tem aquele outro caso que eu adoro, do AgendaBot. Ele foi feito para salões de beleza, para as manicures, que viviam parando a unha da cliente para responder o celular. Quando botaram o robô para agendar sozinho, elas passaram a atender 15 clientes no dia em vez de 5. O faturamento triplicou. Tá, mas aí eu preciso puxar o freio de mão.